Bom dia. Gostaria de falar de um assunto simples, especialmente envolvendo o Evangelho, envolvendo Jesus. Você já reparou que na maioria das vezes que é mencionado Jesus, não desmerecendo o ato, as explicações sobre este assunto, mas é mais falado sobre a cruz e morte, né? O assunto mais falado é sobre morte, sobre a cruz. Aquele dia, aqueles últimos dias ali, ou necessariamente o último dia, últimas horas, e a morte. Ele morreu, né? Eu acho o mais importante não é a morte, é a ressurreição. A ressurreição é o mais importante, digo eu. Mas eu quero falar sobre uma coisa ainda mais interessante de que a parte anterior. Porque como você vai conhecer o Jesus, Deus, que morreu e ressuscitou? Ou como está escrito, Deus o ressuscitou dentre os mortos. Você conhece o Jesus antes da cruz? Segundo a história, mais ou menos 33 anos de idade. Você conhece? Você já leu ou ouve? Leu os 4 livros? O Evangelho? A Boa Nova? A Notícia? Cerca do Reino dos Céus? Que Paulo fala isso, não há salvação no dia, a não serem Jesus Cristo homem, ou seja, Jesus Cristo ser humano, o ser humano Jesus. Você entende o ser humano Jesus? Você busca compreender o ser humano Jesus? Tem gente que esquece que Jesus era ser humano. Ele gostava de ficar um pouco mais sozinho que aquela multidão. Eu não gosto de multidão. Tava no ônibus conversando com um vizinho de bairro. Como as cidades grandes é muito cheio. Eu particularmente não gosto de lugar muito cheio, muitas pessoas. Só que no caso de Jesus não era o lugar, era o lugar cheio para ele. As multidões o buscavam, procuravam, o cercavam. Imagina você cercado de gente te procurando o dia inteiro. Você não descansa. Então Jesus se retirava para descansar. Olha que simples. Você se retira para descansar na sua vida? Digo mais. O mais importante são os dizeres, as palavras, os ensinamentos, as conversas e os atos. Que o mestre é aquele que não é só quem ensina, é aquele que ensina e faz aquilo que ensina. Então, você já reparou nele? Você pratica aquilo que ele ensina, aquilo que ele fala? O próprio Jesus fala: quando vocês guardarem as minhas palavras, ou seja, ensinamentos, vocês serão chamados de meus discípulos. Quando vocês fizerem. E até no livro de Atos, a palavra usada para designar aqueles que se parecem com atos e palavras, se parecem com Jesus, o Cristo, né? Cristão, do grego cristianos, ou seja, parecer com Jesus, literalmente. Você se parece. Como é que você vai parecer se você não entende
Cristo antes da cruz, Jesus antes da morte. E todas as palavras já foram registradas quando ele vive. Então, quando ele ressurge dos mortos, ele faz questão de falar algumas coisas de novo, abrir-lhes o entendimento na Escritura. Lucas registrou essa frase. Então Jesus começa a repetir muita coisa lá dos discípulos no caminho de Emaús, com os 11 discípulos naquela sala fechada. Ele explica tudo praticamente de novo, e ele aparece a muita gente, que é um registro do livro de Atos, 1 Coríntios 15 também, mais de 500 pessoas, e fica por 40 dias após a ressurreição, antes de ser assunto aos céus. Então veja a preocupação do ensino de Jesus. Eu afirmo que, com certeza, a preocupação dele com os ensinos é mais importante do que os milagres. Porque também, através dos milagres, ele deixa um ensinamento. Certo? Ou seja, tudo que ele vai fazendo é para ensino e exemplo nosso. Porque para que ele diz que ele é caminho? Para que serve o caminho? Se você não segue, se você não anda nele. Então quero enfatizar isso. Dê valor às palavras de Jesus. Se é que ele é mesmo mestre e senhor, como normalmente é dito, as palavras dele têm ordem, tem peso. Então as coisas têm que funcionar de acordo com ele. Tem gente que dá valor para muita coisa da Bíblia inteira, 66 livros, cara. Você não entende nem o Evangelho, você vai querer entender a Bíblia toda. Jesus fala que ele é caminho, não é Moisés, não é Paulo, não são os discípulos, não é ninguém. Entenda primeiro ele. Nada mais. Entenda primeiro ele. Coloque isso em mente. Como o próprio Paulo diz, né? Mente de Cristo. Falou?